Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O vídeo de hoje é sobre o IVA, muito em concreto as operações triangulares. Vou fazer a resolução de uma questão de exame, de avaliação, à Ordem dos Contabilistas Certificados, do dia 23 de julho de 2022, precisamente o último exame até agora realizado, e vou fazer a questão número 12, aproveitar e desenvolver o tema das operações triangulares em IVA. Vamos fazer a leitura da questão número 12. Diz-nos o seguinte: outro negócio que a Troca 2 Limitada efetuou foi a aquisição de 10.000 peças modelo XZ386 ao seu fornecedor Jean-Pierre Limitada, a empresa com sede na Bélgica e aí registada para efeitos de IVA. No entanto, dado que a sociedade portuguesa tem como cliente a L'Avion Rose SA, sociedade com sede em França, aí registada em IVA, e abrangida pelo regime de tributação das aquisições intercomunitárias de bens, as referidas mercadorias foram enviadas pelo fornecedor belga diretamente para o referido cliente da Troca 2 Limitada, em França, que é o destinatário final das mesmas. Dos factos descritos para efeitos de IVA, resulta que, e uma destas quatro está correta, uma delas. A aquisição de bens efetuada pela Troca 2 Limitada é necessariamente sujeita à IVA em Portugal e dele não isenta, devendo autoliquidar o IVA à respectiva taxa, ainda que esta empresa prove que a referida aquisição tenha sido tributada em França. A linha B, sempre ocorrerão duas aquisições intracomunitárias de bens, uma tributada em França e outra na Bélgica. A linha C, sempre ocorrerão duas aquisições intracomunitárias de bens, uma tributada em Portugal, destino da fatura das peças, e outra em França, destino dos referidos bens, desde que cumpridos os requisitos enunciados no número 3 do artigo 8º do RITI. A aquisição efetuada pela Troca 2 Limitada pode não ser tributada em território nacional, desde que se encontrem cumpridos os requisitos previstos no número 3 do artigo 8º do regime do IVA nas transmissões intracomunitárias, o RITI. Bom, antes de vermos qual das quatro é a correta, vamos fazer um enquadramento daquilo que são operações triangulares. As operações triangulares, por definição, e de acordo com o artigo 8º do RITI, as operações triangulares são definidas pelo facto de o circuito documental, ou seja, a faturação, não acompanhar diretamente a movimentação física dos bens, sendo que os intervenientes estão estabelecidos em países comunitários. Tratar-se-á de uma pura triangular quando os três intervenientes sejam sujeitos passivos em três Estados-membros diferentes. Aquilo que nós temos nesta questão, e fazendo aqui um esquema, é uma empresa portuguesa, que eu aqui vou denominá-la pelo sujeito passivo A, considerando o Estado-membro 1 Portugal, o sujeito passivo A, que começa por adquirir uma entidade belga, uma entidade da Bélgica, aqui designada pelo Estado-membro 2, sendo considerada o sujeito passivo C, sujeito passivo da Bélgica, identificado por C,
e com a denominação Jean-Pierre Limitada, conforme consta do enunciado. E a empresa portuguesa, ela começa por adquirir uma determinada mercadoria a uma empresa belga. E essa mercadoria, ela não vai ser transportada da Bélgica para Portugal, mas vai imediatamente ser transportada da Bélgica para a França, uma vez que o objetivo da empresa portuguesa é vendê-la posteriormente à empresa francesa. E, portanto, de facto, verifica-se aqui que, conforme em definição, o circuito documental, a faturação, não acompanha diretamente a movimentação física dos bens. Aqui, a movimentação física dos bens é que imediatamente os bens vão partir da Bélgica com destino à França. E, portanto, vamos fazer o enquadramento de toda esta operação como uma operação triangular. Na questão em causa, estamos na presença de um sujeito passivo nacional, a troca 2 limitada, que é o sujeito passivo A, Estado-membro 1, que efetua aquisições de bens a países da União Europeia, no caso concreto da Bélgica, o Jean-Pierre Limitada, que é o sujeito passivo C, do Estado-membro 2, a Bélgica. Mas, na verdade, os bens não chegam a entrar em Portugal. Eles vão seguir diretamente para a França para serem vendidos, pela troca 2, logicamente, a um cliente francês, que é o denominado L'Avion Rose, SA, sujeito passivo B, e que está no Estado-membro 3, que aqui eu considerei ser a França. Portanto, estamos aqui perante um Estado-membro 1, sujeito passivo A, Portugal, Estado-membro a quem são faturados os bens, inicialmente, porque a empresa francesa, ela terá de faturar os bens à empresa portuguesa, só que os bens não partem de França para Portugal, mas vão já diretamente de França para a Bélgica, da Bélgica para a França, uma vez que o objetivo é vendê-los à entidade francesa. Deste modo, temos então um sujeito passivo 2, um Estado-membro 2, um sujeito passivo C, Bélgica, que é o Estado-membro de saída dos bens, muito bem, e depois temos um Estado-membro 3, que é o sujeito passivo B, a França, que é o Estado-membro de entrada das mercadorias. Ora, deste modo, o C, que é o sujeito passivo registado na Bélgica, vende a A, registado em Portugal, bens, e este, por sua vez, revende-as a B, sujeito passivo registado em França. As mercadorias são enviadas diretamente de C para B, ou seja, da Bélgica para a França, conforme ficou demonstrado aqui neste esquema que eu elaborei para responder ou facilitar a resposta à questão. E desde que a entidade portuguesa, designada aqui por A, faça prova que os bens foram transmitidos a B aqui, claro, não esquecer que é a entidade francesa, e o designe como devedor do imposto, não é passível de tributação a aquisição intracomunitária desses bens. Isto nos termos do artigo 8º, números 2 e 3, do regime do IVA nas transações intracomunitárias. Efetivamente, a resposta a esta questão, ela tem a sua base no RITI, no artigo 8º do RITI, quanto à localização das aquisições intracomunitárias, especialmente no artigo 8º, número 3 do RITI, a base para a resposta a esta questão, a base legal. E apesar de se tratar de uma aquisição não tributada no território nacional, portanto não é tributada em Portugal, a nossa empresa, a empresa nacional,
deve incluir o valor da fatura que lhe foi emitida por Jean-Pierre Limitada, que é a empresa belga, no campo 14 da sua declaração periódica para efeitos de cruzamento entre os Estados-membros. Ou seja, quando nós realizamos a compra à empresa belga, a empresa belga vai ter de nos enviar, de nos emitir uma fatura por um determinado valor. Vamos imaginar um valor de 10.000 euros. Então nós fazemos esta explicação na perspectiva da empresa portuguesa, nós vamos declarar na declaração periódica do IVA, no campo número 14 da declaração periódica do IVA, o valor dessa mesma fatura que nos foi emitida pela entidade belga. E posteriormente, portanto, esta será a primeira obrigação de cariz declarativo, de caráter declarativo. Deve também incluir o valor da fatura emitida a B, ou seja, a fatura, porque nós também temos de emitir, nós, a empresa portuguesa, também vamos ter de emitir uma fatura à empresa francesa, porque vamos lhe vender esta mercadoria. E deve também incluir o valor da fatura emitida a B na declaração recapitulativa, como operações do tipo 4, operações triangulares, embora sem incluir o seu valor no campo 07 da declaração periódica. Tal valor deve ser mencionado no campo 08 da declaração periódica. Então vamos recapitular aqui estes procedimentos da declaração periódica do IVA. Portanto, estamos aqui perante uma operação triangular em que uma empresa portuguesa adquire uma mercadoria a uma empresa belga e a empresa portuguesa deseja vender posteriormente essa mercadoria a uma empresa francesa e, por esse motivo, a mercadoria é imediatamente conduzida da Bélgica como ponto de partida para França como ponto de chegada ou de destino. E, consequentemente, nós temos aqui uma primeira operação em que a empresa portuguesa adquire a mercadoria à empresa belga. Vamos imaginar por 10.000 euros. Então a empresa portuguesa, na base da fatura que é emitida pela empresa belga, declara no campo 14 esses mesmos 10.000 euros. Vamos, por hipótese, considerar 10.000 euros. Pronto. E a empresa portuguesa vende a seguir a mesma mercadoria à empresa francesa. Só que a mercadoria não chegou a Portugal. A mercadoria foi transportada imediatamente da Bélgica para a França. Mas a empresa portuguesa tem de faturar à empresa francesa. E nessa mesma fatura, portanto, na emissão dessa mesma fatura, obriga-se a empresa portuguesa a ter aqui um procedimento declarativo, mais um procedimento declarativo, ao nível da declaração periódica do IVA. Vamos imaginar que a empresa portuguesa fatura à empresa francesa por 12.000 euros. Comprou por 10.000 e agora faturou por 12.000 euros à empresa francesa. Então, na declaração periódica do IVA, esses 12.000 euros serão declarados no campo 8 da declaração periódica. Portanto, a venda que a empresa portuguesa faz à empresa francesa, no campo número 8. E também na declaração recapitulativa, onde se deverá identificar o país do destino, neste caso a França, o prefixo, neste caso FR, o número de identificação da entidade francesa, os tais 12.000 euros, considerando que era esse o valor da venda, e aqui identificar com, e como eu explico aqui, com
uma operação do tipo 4. Ou seja, na declaração periódica ou na declaração recapitulativa colocamos aqui um 4, que significa que é uma operação triangular. E assim fica declarado ou trabalhado em termos de declaração periódica do IVA toda esta questão para efeitos, obviamente, declarativos. Desta forma, a empresa francesa terá de liquidar IVA em território francês, caso a nossa empresa não possua registro para efeitos de IVA naquele território, e vamos considerar que não, portanto, será a entidade francesa que vai proceder ao pagamento do IVA em território francês, aplicará lá o mecanismo do reverse charge, vai não só proceder ao pagamento do IVA, como depois também pode usufruir do direito à sua dedução. Portanto, a conclusão é que a aquisição efetuada pela Troca 2 Limitada, sujeito passivo A de Portugal, pode não ser tributada em território nacional, desde que se encontrem cumpridos os requisitos previstos no número 3 do artigo 8º do RIT. Portanto, esta operação não vai ser tributada em Portugal, esta operação vai ser tributada em França e será a entidade francesa que pagará em França o respectivo imposto. Portanto, aqui no exame da ordem das 4 questões, à linha D, a aquisição efetuada pela Troca 2 Limitada pode não ser tributada em território nacional, desde que se encontrem cumpridos os requisitos previstos no número 3 do artigo 8º do RIT. Esta era a questão correta. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.